Bom, nessa outra questão, ele fala o seguinte, né? Ele começa aqui um texto para a gente depois responder aqui algumas questões baseado aqui no texto que vamos acabar de ler. Frederick Soddy, 1877 a 1956. Frederick Soddy foi um químico inglês que nasceu em Hurstburn, Sussex, no dia 2 de setembro de 1877, tendo falecido em Brighton em 22 de setembro de 1956. Estudou no Colégio Universitário do País de Gales e, posteriormente, na Universidade de Oxford. Aqui fez trabalho de pesquisa entre 1898 e 1900. Aqui fez trabalho de pesquisa entre 1898 e 1900. De 1900 a 1902, estudou Química na Universidade de Montreal, onde trabalhou com Rutherford em radioatividade. Ambos explicaram que o comportamento anômalo dos elementos radioativos era originado pela sua transformação em outros elementos, produzindo radiação alfa, beta e gama. Em 1903, com o Sr. William Ramsay, Soddy verificou que a desintegração do rádio produziu hélio. Entre 1904 e 1914, foi professor na Universidade de Glasgow e foi nessa instituição que demonstrou que o urânio se transformava em rádio. Demonstrou também que os elementos radioativos podem possuir mais de um peso atômico, apesar de possuírem propriedades químicas idênticas. Isto o levou ao conceito de isótopos. Dentre as opções abaixo, qual delas melhor explica de que maneira o urânio se transformou em rádio? Você tem que lembrar um pouquinho de o que diz aqui a segunda lei da radioatividade. Um elemento que emite partículas beta aumenta o seu número atômico em uma unidade para cada partícula emitida, e ao mesmo tempo que mantém a sua massa constante, já que a partícula emitida, por exemplo, um elétron, possui massa quase insignificante. Já as partículas alfa não se encaixam nessa lei, pois se tratam de um conjunto de dois prótons e dois nêutrons, diminuindo assim a massa do átomo que a emitiu. Assim, né, qual que é a alternativa que indica esse decaimento, digamos assim, para o átomo de urânio? Bom, o que que diz aqui? Bom, vamos ver uma por uma para ver o que que diz. O que que diz aqui o item A? É por ter um núcleo atômico muito grande, o urânio espontaneamente realiza fusão nuclear. Bom, o urânio não realiza fusão nuclear, tá? Fusão nuclear acontece lá no Sol, né? Aqui no átomo de urânio não acontece isso não, tá errado. Letra B. Por ter um núcleo atômico muito grande, o urânio espontaneamente emite parte dos seus componentes, aumentando assim a sua massa. De fato, aqui está correto no começo, mas quando ele emite as partículas, ele não aumenta a sua massa, pelo contrário, ele diminui, né, porque ele emite partículas alfa, né, e a partícula alfa é uma partícula que tem uma massa aí, dois prótons e dois nêutrons, aonde o urânio depois vai ter uma massa menor e não aumenta não, que está errado aqui no caso o item B. Ele diz aqui o item C. O urânio e o rádio são elementos isótopos, diferenciando-se pelo número de nêutrons presentes em seus núcleos e emitidos naturalmente. Não, eles não são isótopos, tá? São elementos diferentes, tá? Então, aqui no caso, eles não são isótopos, não. Letra D. Por ter um núcleo atômico muito grande, o urânio espontaneamente emite parte de seus componentes, diminuindo assim a sua massa e o seu número atômico. Isso, correto, né? Então, aqui o item D está correto. Vamos ver aqui o item E só para ver o que ele diz. Por ter um núcleo atômico muito grande, o urânio espontaneamente realiza fusão, de novo, né? Fusão nuclear não se realiza aqui no átomo, né? Só lá no Sol, onde acontece a fusão nuclear, devido à gravidade muito grande e tal. Então, o urânio não tem fusão nuclear dentro dele, não, tá errado. Então, aqui a única correta de fato que a gente fica é a alternativa D como correta. Bacana? É isso.